Bem-vindos mais uma vez, meu povo do primeiro ano. Como é que vocês estão? Aqui é o professor Rogério Torres, tá? E a gente vai dar continuidade à nossa aula de citologia. Falamos de célula, falamos de membrana e hoje a gente vai falar sobre o transporte que ocorre por essa membrana. Então, de que maneira ocorre essa passagem, tá certo? Lembrando que tudo que a gente está comentando aqui se encontra na apostila de vocês na página 42, tá? Na página 42 eu espero que vocês também venham acompanhando os exercícios que a gente faz ao longo das aulas e os comentários e as correções, tá certo? Eu estou colocando aí a disponibilidade do meu Instagram e do meu e-mail. Meu Instagram ele vai estar no final, meu e-mail é esse aí, então as atividades que são enviadas para vocês, vocês resolvem e envia novamente para mim, para que eu possa dar baixa nessa atividade, tá ok? Então, Rogério, qual é a data que deve ser mandado? O mais breve possível, tá? Então, por semana a gente tem 3 aulas de biologia, então você escolhe aí, não deixa, depois de 2 dias você manda no máximo aí para a gente poder ir dando baixa nesse material, tá? Então bora começar deixando de conversa mole, a gente vai para transporte pela membrana plasmática e na última videoaula lá no modelo, né? Nota que hoje a gente tem que fazer em casa mesmo, porque com essa questão de rodízio fica difícil até de ir na escola, mesmo tomando as medidas adequadas. Então a gente vai fazer por aqui mesmo, eu aqui e vocês aí, beleza? Então, a gente na última videoaula, a gente falou sobre a membrana plasmática. E aí a membrana plasmática, o transporte que ocorre por ela, vai ocorrer de 3 maneiras. Ou ele ocorre de forma passiva, ou transporte passivo, que é um tipo de transporte onde não há um gasto de energia, então os gradientes de concentrações tendem a se igualar, tá? Sem que haja um gasto de energia pela célula. Temos o famoso transporte ativo, que é o transporte onde ocorre gasto de energia, geralmente conhecido, né, como a bomba de sódio e potássio, para regular o meio extracelular com o meio intracelular. E temos também o transporte de quantidades, que é um transporte relacionado a grande quantidades de moléculas. Essas moléculas que entram na célula através de um processo que a gente vai chamar de endocitose e o processo em que as substâncias saem pela célula, tá? Que a gente vai chamar de exocitose ou plasmocitose celular. Mais adiante, a gente vai ver aqui que o transporte através da membrana ele vai ser de 3 maneiras. Então, o que está aqui na TV, basicamente é o que eu te falei, tá? Transporte passivo ocorre sem gasto de energia. Então, sem esse gasto de energia, ele poderá ocorrer de basicamente 3 maneiras: a difusão, a osmose e a difusão facilitada, onde algumas proteínas facilitam a entrada de determinadas substâncias. A gente vai ver cada caso e como cada caso desse se comporta em relação ao interior da célula e em relação ao exterior dela. Lembrem-se que a célula ela precisa de uma homeostase, ela precisa de um equilíbrio. Então, se eu tenho uma determinada substância, um composto em abundância, é necessário que o equilíbrio dessas substâncias sejam realizadas, seja a hora colocando para fora o excesso, seja a hora colocando para dentro a necessidade dessas substâncias. E aí a gente tem outro processo, que é o processo ativo, que é o segundo processo, tá? Que é representado pela bomba de sódio e potássio. Então, esses minerais eles vão regular, tá? A concentração dele, fazendo com que eles estabeleçam a relação dentro e fora e que fiquem aproximadamente com quantidades parecidas, tá? Então, quando ocorre para isso, é necessário que nesse transporte aí ativo haja um gasto de energia em forma de ATP, tá? Pela célula. E o último aqui embaixo, que é o de bloco, a gente viu que era o caso da endocitose e plasmocitose ou pinocitose. Lá naquele caso, tá? O que é que ocorreu? A endocitose,
vai ocorrer a entrada de partículas no interior da célula através da membrana. Eu vou fazer e vai voltar aqui, tá? Shazam, voltou. Massa, tá vendo? Tem poderes. É aproveitar aqui para mandar um abraço para Teteu. Teteu fica aqui no meu Instagram o dia todinho, não deixando eu trabalhar, mandando... Rogério, manda like para mim. Eu disse, vai estudar, Teteu, feito os demais, tá? Teteu, um abraço. Aí, dando continuidade aqui, deixando Teteu para depois, a gente vai ver que esta endocitose, ela é marcada, que é o que entra pela membrana plasmática, ela é marcada por fagocitose, que é um processo onde a célula vai comer. Se come partículas sólidas, então ela engloba as partículas sólidas para dentro dela. E o outro é a pinocitose, que é o caso de bebê. Não é? Então, entra partículas líquidas no interior da célula. Porém, tudo que entra, sai. Não é? Então, saem os resíduos celulares. E esses resíduos celulares, eles serão representados pela exocitose, externo, né? Ou plasmocitose. Dependendo da literatura que você vai estudar para o SSA, para o Enem, poderá ainda ele utilizar uma nova denominação como defecação celular. Tá? Tudo isso significa eliminar resíduos. Ok? Vamos adiante? E aí a gente vai para o primeiro caso do transporte passivo, tá? Esse primeiro caso é a difusão. Notem que na difusão eu tenho a difusão simples. Então, a tendência é migrar as partículas que estão no meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá? Ele coloca aqui, ó, essa forma de difusão, ela ocorre através da membrana, tá? Então, as substâncias migram do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Qual é a finalidade disso, Rogério? Igualar o gradiente de concentração interno e externo. Ele usa aí dois gases, o gás O2, que é o gás carbônico, e o gás CO2, que é o dióxido de carbono, no caso. Tá? Então, você vê que a difusão simples é um fluxo espontâneo, onde ele vai de uma região onde está mais concentrada, eu tenho mais partículas, para o outro meio, onde ele vai estar menos concentrado, tá? Notem que aqui a gente tem os copinhos, então eu teria essas substâncias aqui, e aí elas começariam a sair desse ponto e se dissipar, atravessar e manter um equilíbrio entre eles. O outro caso aqui, que a gente também falou, isso aqui é um exemplo clássico, não é, sobre difusão simples. Veja o seguinte, o que é azul, ele representa água. O que é vermelho, ele representa açúcar. Se você olhar, não é, e eu dissesse, primeiro ano, qual é o local da primeira figura onde se encontra maior quantidade de açúcar? Logicamente, não é, Teteu vai dizer, Rogério, é no lado A. Então, na difusão simples, o que é que vai acontecer? Parte desse material da sacarose, ele vai se dissipar. Notem que no segundo desenho, praticamente a quantidade de água e a quantidade de açúcar são os mesmos, ou seja, ele está em equilíbrio, tá certo? Então, essa é a difusão simples. Rogério, houve gasto de energia pela célula? Não. Tá? Não houve gasto de energia. Vamos para o próximo caso. Ainda tem aqui outro exemplo, né? Maravilhoso. A gente aprendeu que a membrana plasmática, ela aqui, ó, coisa linda, com duas camadas bilipídicas, né? Então, as substâncias aqui, no caso, o O2 entra e o CO2 sai. E aí sucessivamente. Então, eles entram e saem livremente com a finalidade de manter um equilíbrio. Tá? Na próxima aqui, a gente vai para a difusão facilitada. Logo no início eu falei que essa difusão facilitada ela estaria ligada
a proteínas, tá? Carregadoras. Essas proteínas, vocês notem aqui, ó, ela vai auxiliar, ela pega a substância, pega essa molécula e joga para dentro da célula, na verdade. Então, um exemplo disso aqui são as células de hepatócitos. Células de hepatócitos são células do fígado. Então, aqui a gente tem passagem de substâncias de um meio mais concentrado para menos concentrado, só que com auxílio de carregadores. Nesse caso aí, a glicose necessita de insulina para entrar nas células do fígado. Então, no caso aí, a insulina vai se ligando à glicose e essa substância é armazenada, tá? Vamos ver a próxima. Aqui ainda tem, ó, a forma que ela é lançada para o interior, semelhante àquela outra. Você vê que a molécula do soluto liga-se nos sítios, chamado de permease. Essa permease vai dar a capacidade de passar as substâncias para o interior da célula, liberando o soluto para o lado da membrana. Próximo aqui slide, a gente vai ter a difusão facilitada de outra maneira, também representada a mesma coisa aí, as enzimas carregando, né? Enzima pode ser representada por uma proteína, ela captura, ela reconhece o substrato, captura o substrato e coloca para dentro. Lembra aquele joguinho, né, dos anos 80, ó, o Pac-Man. Ele vai lá, pega a glicose, se liga a glicose, captura ela, transloca, coloca ela para dentro, ó, e depois libera, tá? Então, essa difusão facilitada também é um transporte chamado de transporte passivo. Vamos ver agora a próxima? A próxima aqui, ainda difusão facilitada. Isso aqui era para ter um movimento, ela está entrando e saindo, né? Na difusão facilitada ali era para ter um movimento, ela não ficou. Pode passar aqui. A gente vai para o transporte, tipos de solução. Eu falei transporte ativo inicialmente, não é? O transporte ativo é aquele que ocorre gasto de energia, e a gente botou aí chamado de bomba de sódio e bomba de potássio. Agora, nas soluções, nós vamos encontrar toda solução quimicamente, vocês devem ter estudado isso, tá? Que toda solução é formada por dois componentes. Um que dissolve e um que é dissolvido. Então, eu tenho o solvente e o soluto, tá? Então, dependendo do gradiente de concentração, essas soluções elas podem ser classificadas justamente com o teor de solvente ou de soluto que elas possuem. Aí, para o nosso primeiro caso, a gente tem solução hipertônica. Hiper, lembra o quê? Muito, não é? Hipertônica lembra muito. Tem aluno meu que uma vez eu perguntei, hipertônica lembra o que, o menino? O hiper bom preço, que é uma coisa grande, né? Então, solução hipertônica é aquela que encontra uma grande quantidade de soluto maior do que a capacidade ou maior do que a concentração de solvente. Tá? Isso é bom para a célula? Não. A célula ela tem que trabalhar em equilíbrio. Imagine o seguinte, né? Teteu comprou um refresco e lá diz, faz em 2 litros. E ele pega o refresco e coloca em 1 litro. O que é que vai acontecer, Rogério? Aí ele vai dizer, Rogério, o refresco ficou forte. Então, pois bem, hipertônico significa que o soluto ele se encontra concentrado, né? Ele tem menos solvente do que é necessário para que haja o equilíbrio dele, tá? A outra solução é chamada de isotônica. Solução isotônica é aquela que a quantidade do soluto é igual à quantidade necessária de solvente. Vamos supor que você vá lá e diga, olha, eu comprei o refresco, tem dizendo 2 litros de água para eu colocar. Aí eu vou e coloco aquele envelope, o material do envelope, o soluto do refresco, em 2 litros de água. Quer dizer, aquilo ali ele está em equilíbrio, a concentração dele. Ele reage com 2 litros. Tá? E a solução hipotônica era caso eu pegasse
2 litros de água e colocasse apenas um pouquinho do refresco, então eu diria que a quantidade de solvente ali é maior do que a necessária para dissolver aquele soluto, tá ok? Hoje a gente vai parar, tá? A gente vai parar nessa parte aqui. Nós vamos encontrar no nosso livro, na página 42, na página 43, até a página 45. E aí, a vida é feita de brincadeira, a gente vai brincar, nós vamos estudar. Então eu quero que vocês façam, tá? E me enviem, por favor, a página 46. Eu vou marcar aqui, hoje é dia 20, tá? Então você me manda aí a página 46. Consequentemente, vai vir transporte ativo, que é o transporte que eu falei um pouco nele, mas eu vou entrar em mais detalhes na próxima aula. Tá certo, gente? Em breve a gente vai voltar, vai estar juntos, certo? Estou tentando uma maneira, tem um Instagram que é o Conexão Reforço Escolar 123, lá a gente pode se comunicar. Alguns alunos falam comigo no meu Instagram pessoal. Esse Conexão Reforço Escolar 123 é o Instagram comercial, é o que eu trabalho, ligado às outras escolas, ligado a outros alunos. Então eu até parei de publicar lá para poder dar uma atenção maior ao pessoal, certo? Então lá pode falar comigo, deixa o recado que eu retorno, tá certo? Então estuda, tá? Página 46 para casa, fica com Deus, se cuida e até a próxima.